E aí, maninho, bom? Então, o negócio é estudar o Kelsen e as dificuldades que ele tem, né? Vamos começar do começo. Por que que Kelsen ele cria a teoria da norma fundamental? Kelsen está preocupado, no início do século XX, com construir uma ciência. A ciência é um negócio que você tem uma explicação científica para um determinado fato, entendeu? E aí ele fala assim, tá, então por que é que o governo manda? Por que é que o governo faz a lei? E quando o governo faz a lei, o que é que justifica que o governo manda a polícia atrás de você, entendeu? E você seja preso ou seja multado se você descumpre a lei. Então tenha isso em mente quando você estiver estudando Kelsen. Kelsen quer explicar esse fenômeno, essa ideia de por que é que nós temos a norma fundamental. E aí ele enxerga, no primeiro momento, a Constituição. O que é a Constituição, então? Grosso modo, a Constituição é o documento que organiza o Estado. Então, a Constituição que organiza o Estado, dentro dela ela vai estabelecer os mecanismos que vão ser os responsáveis. Quem vai criar uma lei, quem vai criar uma norma, quem vai executar essa norma. E no caso, né, de uma dificuldade de interpretação, quem vai julgar essa norma. Qual que é o problema? No primeiro período do direito, né, o aluno que está chegando agora, ele não tem esse domínio muito claro sobre legislativo, executivo e judiciário. Então daí a dificuldade de entender a coisa. Então, para a gente chegar na norma fundamental, nós vamos dar 2 passos para trás e vamos entender primeiro como que uma norma é feita. E aí tem a função do legislativo, é o poder que faz a norma. Na Constituição, que é o documento que organiza o Estado, o legislativo está lá descrito. Está descrito, inclusive, nessa Constituição, como que uma norma é feita. É o chamado processo legislativo. E no caso de dúvida da interpretação, quando uma pessoa diz que tem um direito e a outra pessoa diz que tem outro direito, nós temos um processo judicial. Quem vai resolver isso é o juiz. Mas ele vai pegar a norma que já foi feita no legislativo e vai aplicar ela. Então, voltando. A Constituição cria um órgão que vai fazer a lei. E cria um órgão que vai dar a interpretação adequada da lei no caso concreto. E, óbvio, a Constituição cria também o Executivo. O Executivo é quem? É a força coativa do Estado, né? Para o nosso caso aqui, pensa na polícia, que é que se o juiz virar e mandar executar uma determinada atividade, se você descumprir, o juiz requisita a polícia para ir lá e forçar as pessoas a cumprirem aquela lei. Se você tem isso em mente, você chega na seguinte situação, tá? A Constituição deu autorização para um órgão fazer a lei, o legislativo. De onde vem o fundamento de validade desse legislativo? Se você olhar na Constituição, você vai ver que a própria Constituição diz que vai existir um processo de votação das pessoas que vão compor o legislativo. Então a gente vota, essas pessoas são eleitas, essas pessoas eleitas vão se reunir numa determinada sala, né, no caso o Congresso Nacional, e nessa sala eles vão fazer um processo de votar uma lei. O presidente lá levanta um papel e fala assim, aqui está escrito que a partir do dia 1º de maio de 2020, todos os homens são obrigados a usar camisa rosa. Pronto. Aí todo mundo levanta a mão, né, votou, e se aquela proposição for votada dentro daquele parâmetro que a Constituição colocou lá, aquela norma passa a ser válida. E qual que é a preocupação de Kelsen, então? Kelsen vai virar para você e falar assim, e de onde vem a ideia de que nós podemos ter uma Constituição que diz uma norma, que existe um pessoal que vai fazer essa norma e que existe um pessoal que vai te obrigar a cumprir essa norma, no caso a polícia, e que existe um outro pessoal que vai tirar a dúvida no caso da norma. Você levanta e fala assim, pô, eu tenho uma camisa vermelha, vermelha é rosa, mas o rosa não é o vermelho misturado com um pouquinho de branco, entendeu? E aí fala assim, e aí nós vamos interpretar se a camisa vermelha ela poderia derivar da rosa, entendeu? Ou se a rosa deriva da vermelha. E aí o juiz vai resolver isso. Então a Constituição estabelece todos esses critérios, e aí o Kelsen fala assim, tá, então a Constituição é uma norma que autoriza o Congresso a fazer uma norma, uma outra norma. Nós temos um aparato de poder que vai executar essa norma, que vai te coagir a cumprir essa norma, que vai definir os problemas dessa norma. Mas por que é que a gente segue a Constituição? É esse o ponto que Kelsen quer enfrentar. E aí ele cria um negócio chamado norma fundamental. O que é a norma fundamental? A norma fundamental ela é um axioma. O que é um axioma? Guarde essa palavra. Um axioma é uma verdade necessária. É um ponto que você começa dele para chegar no raciocínio. E você não discute a existência desse ponto. Entendeu? A norma fundamental ela é uma construção teórica.
O constitucionalista vai dizer que a norma fundamental é a Constituição. Ele está errado. Por quê? Porque, na verdade, a norma fundamental ela é que sustenta a ideia de você ter uma Constituição e que você vai cumprir a Constituição. O pessoal da área da sociologia vai dizer que essa norma fundamental seria uma ideia que existe na sociedade, de que todo mundo acaba concordando mais ou menos o que é um ideal de justo ou de injusto, e isso daria origem à norma fundamental. E essa norma fundamental sustentaria a Constituição. Também o Kelsen falou que era isso. E o pessoal do campo do direito internacional vai dizer que existe uma ordem internacional que leva as pessoas a acreditar que nós temos que cumprir, que todos os estados têm que seguir essa norma. Isso também, você não consegue sustentar esse argumento com base no que Kelsen escreveu. Então você vê que existem 3 argumentos que foram levantados aí, 3 hipóteses para a norma fundamental, mas nenhuma delas está de acordo. Os doutrinadores não chegam num acordo sobre a norma fundamental justamente por isso. Qual que é a ideia? A ideia da norma fundamental de Kelsen é um mero axioma. É você saber que vai existir uma ideia que está por trás de tudo, acima de tudo, e que essa ideia vai dar condição de validade às normas. E aí a gente entra nas suas questões. Vamos lá. Se você tem claro, então, que a norma fundamental é um axioma, que é a justificativa de você cumprir a Constituição, e você cumprir a ideia de que você tem que usar uma camisa rosa porque o Congresso deliberou e a lei existe, é porque o fundamento de validade da lei da camisa rosa está na Constituição. Mas e por que então que a gente está na Constituição? Aí a gente fica, né? Vai subir lá em cima e uma hora para. Então por isso que ele é axiomático. Na matemática nós temos os axiomas. O número 1, por exemplo, é um axioma. Só que se você pensar num raciocínio matemático, você fala assim, o número 2 é a soma de 1 mais 1. O número 3 é a soma de 3 números 1, ou a soma de um número 2 com o número 1, ou a soma de um número 1 com o número 2. Mas sempre atento que a ideia do 2 é 1 mais 1. E o número 4, assim por diante, é 1 mais 1 mais 1. Mas veja, o que é o número 1? O número 1 ele não é um resultado da soma ou da subtração de nada. O número 1 ele é o axioma, é aquilo que você toma como uma verdade que existe e a partir da existência dessa verdade ela é suficiente. Nesse sentido, então, a norma fundamental é isso. O que é a norma fundamental? A norma fundamental é o axioma. E o que seria a norma primeira? Eu não achei exatamente norma primeira aqui, mas a norma primeira, então, seria derivada da norma fundamental, e aí sim seria a Constituição, porque, veja, a norma primeira é aquela que funda um Estado. O Estado depende de uma estrutura legal, de uma estrutura, de um ordenamento jurídico novo. Então, a norma primeira seria a norma que funda o Estado. Mas eu também fiquei na dúvida se não seria norma primária. Se for uma norma primária, é uma norma que dá um comando. Por exemplo, você tem que usar a camisa vermelha, e essa é a norma comanda. E a norma primária que dá o comando. E uma norma secundária seria, se você não usar uma camisa vermelha, multa, ou prisão de 4 a 10 anos, entendeu? Então a norma fundamental, então, é o axioma de validade, né? E você vai ter aí as três teorias que ficam discutindo aí qual que é a validade, né? Se é a Constituição, se é o Zeitgeist, o espírito de um povo, ou se é uma norma de direito internacional. Beleza. E o que seria então a Constituição no sentido material e formal? Muito cuidado aqui, porque você vai achar normalmente no constitucionalismo, né, o material e o formal como sendo o formal o que está no papel, é o que a gente chama de positivado, né? Mais uma palavra aí que a gente tem que acostumar. O que é o direito positivo? O direito positivo é o direito posto, que foi colocado no papel, né? E o direito material é o conteúdo da norma. Quando fala que a norma fala assim, use camisa vermelha. O conteúdo da norma é você olhar no seu guarda-roupa, escolher a camisa vermelha e vestir ela. Ou seja, você entendeu que o que a norma contém é um comando de que você tem que usar uma camisa da cor vermelha ou da cor rosa, né? De acordo com a norma aí, que eu já até esqueci qual que é o exemplo inicial. Mas veja, para Kelsen, a dificuldade está nisso aqui, ó. Você tem uma Constituição no sentido lógico e uma Constituição no sentido jurídico. Tá? No sentido lógico, é isso, é você entender que existe uma norma em cima, uma norma embaixo, quase uma ideia de hierarquia. E no sentido jurídico, é você entender o que essa hierarquia vai te dar um fundamento de validade. Então veja, na lógica jurídica você tem um escalonamento e numa ideia jurídica da coisa, né, você tem que pensar no direito. O fundamento de validade do direito, o fundamento jurídico, é sempre você ter a força que te coage a cumprir a norma.
E aí então? Então, como é que fica então esse sentido material e esse sentido formal? Então, você tem isso em mente. Para Kelsen, o material e o formal tem a ver muito mais a forma como uma hierarquia de estrutura daquilo que está positivado e o material como o conteúdo do fundamento de validade. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aí. Só você pegar uma Constituição, olhar para o papel, você vai ver que o papel é a forma, né? É a forma de o que está escrito na Constituição e tal. Isso é a forma escrita. E o material é o conteúdo, é quando você lê uma norma e entende o que aquela norma quer dizer. Brasília é a capital federal. Aí existe toda uma ideia por trás disso. O que é ser uma capital federal? É onde vai morar o centro executivo do poder, onde vai estar o presidente, onde vai estar o legislativo da União, onde vai estar os órgãos máximos de cúpula do poder judiciário. Esse é o conteúdo material. Então, nesse aspecto aí, o conteúdo da norma. A outra pergunta sua, então, a outra pergunta aqui, né, seria o caráter constitutivo da decisão judicial. Igual eu te falei, quando a Constituição, a norma fundamental valida a Constituição e a Constituição vai autorizar um órgão a decidir os problemas de interpretação, porque nem sempre a interpretação é fácil. Então, por exemplo, você tem uma camisa de cor vermelha e a norma diz você tem que usar uma camisa rosa. E aí você pega a camisa vermelha e veste ela. E aí você vai ser preso, né? Porque a decisão judicial é com base num caso concreto, e você vai ser levado ao juiz. E aí o juiz vai virar para você e falar assim: você não viu que a norma era para você usar uma camisa rosa? Aí você vai falar assim: mas excelência, o rosa deriva do vermelho. Uma vez que o rosa é um vermelho desbotado, eu não poderia considerar o vermelho como um rosa restaurado, né? Um rosa puro, um rosa íntegro. E aí, se o juiz entender que o seu argumento é válido, ele vai virar para você e falar assim: concordo. Então é possível que se utilize uma camisa vermelha como sucedâneo do rosa, uma vez que o rosa deriva do vermelho. Então isso é a constituição da decisão judicial. É quando o juiz ele vai interpretar uma norma e naquela interpretação da norma ele passa a entender que essa norma é a norma válida, entendeu? Ou que essa interpretação é tão válida quanto a norma. Então essa é a ideia de constituir. O que é então a ideia da constituição, né, de uma decisão judicial válida? É que você até então tinha uma situação de incerteza, ou seja, aquela norma não estava constituída, né? Você estava na dúvida, e a partir daquele momento em que o juiz te dá uma decisão, ele cria certeza naquela interpretação daquela norma. E a interpretação da norma pelo juiz se torna, inclusive, nova norma jurídica. Até aqui tranquilo, meu mestre? E finalmente, para Kelsen, existem lacunas no direito? Essa questão eu vou te responder no próximo vídeo.